Fala, mitos! Rodada 4 do Brasileirão, aquela primeira livezinha da gente fazer, ver como foram os resultados da rodada passada, né? E já prever o futuro, como vai ser. Então vai ser aquele videozinho rápido, só para a gente poder estar movimentando aqui o canal, vocês verem mais ou menos o que a gente já está pensando para a rodada. Então, basicamente isso. E não poderíamos deixar de passar aqui pelo foco, né? O foco é a base de tudo. Sem foco a gente não chega a lugar nenhum. Então, dentro do foco, né? Foco na perseverança, nunca desistir. Aqui é sempre uma maratona, não é 100 metros rasos, né? Lembrando que o canal aqui é especialista em tiro curto, né? A gente está na temporada do Cartola. Estamos valorizando os times da rodada 2 até a rodada 6, né? Mas a gente traz aqui três times de tiro, três times no canal, na nossa live, e mais um do Rei do Pitaco para o Campeonato Brasileiro. Então são 4 times disponíveis e estamos indo muito bem, né? Nos times. Né? Um é do chat, que esse não está indo bem. O chat está mandando mal, mas vamos recuperar ele em breve. É um time de tiro curto também. Então, continuando aqui, né? Aqui a gente vai de grão em grão. A galinha enche o papo. E é isso, nunca desistir, né? Jamais investir. É uma das prioridades, é investir em você. E, e é isso que nós temos que fazer. Tá bom? Então vamos passar aqui pela rodada anterior. A rodada anterior, para a gente poder ver como foram os resultados, né, dos jogos e os nossos resultados para vocês irem acompanhando, né? E já pedindo aí encarecidamente aos amigos, quem puder deixar o seu like, né, compartilhar essa live, esse vídeo, né, com alguém, será muito bem-vindo. E já vai ser o nosso esboço inicial para a próxima rodada, né? Então já fiquem ligados aí. Bora aqui. Então na rodada passada, né? Tivemos aí, o jogo do Flamengo não valeu, né? Não valeu pro Cartola. O jogo do Flamengo não valeu pro Cartola, né? Tivemos 9 jogos só, se não me engano. Foi isso. Então o jogo do Flamengo não valeu pro Cartola, né? Esse jogo começou, isso foi na terça-feira. Então na quarta-feira tivemos aí Mirassol e Cruzeiro, né? Um jogo movimentado, mais uma vez aí o Mirassol dando muito trabalho, né? E o Cruzeiro não conseguindo realmente desempenhar seu papel, né? E ficaram aí no 2-2 ali, destaques ali pro Caio Jorge, né? Fez um golzinho dele de pênalti. Os dois jogadores do ataque do Mirassol foram muito bem, né? O Negueba e o Caçapa, né? Foram muito bem, né? Seguindo aí, no mesmo horário, foi Chapecoense e Curitiba, um jogo muito movimentado, né? Onde o Cler, do lado da Chapecoense, a zaga, né? Foi até muito bem, mas tomou gol, né? E aí perde um pouco o desempenho ali, né? Mais uma vez o Jean Carlos começou jogando e começou mais uma vez imitando, fez ali seus 9 pontos. Do lado do Curitiba, os 3 atacantes foram destaques do jogo, né? Os 3 atacantes pontuaram muito bem, o Breno Lopes, o Pedro, né? E Ronier. Esses foram logo nos 2 primeiros jogos, né? Então quem foi ali se deu muito bem. Seguimos aí, foi o grande fiasco da rodada, né? Todo mundo esperava alguma coisa do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro simplesmente foi aí uma bagaça, né? Empatando de 3-3 com o Remo. Destaques aí para mim, o Vitor Bueno e o Aélio Manga e o Patrick de Paula, né? Pelo lado do Remo. Do lado do Atlético Mineiro foi ali o Dudu, né? O Hulk, né? Que a gente já esperava muita coisa dele, né? Era o mais unânime da rodada, bateu essa situação. Aí o Vitor Hugo foi muito bem numa assistência ali que foi meio por acaso, né? Deram assistência, né? Fazer o quê?
E depois o zagueiro, né? Lá, o zagueiro, o mais cotado da rodada, que foi o zagueiro principal. O zagueiro principal da rodada, né? Que era o mais cotado, né? O Júnior Alonso. Não fez nada e o outro mais baratinho fez. Então quem saiu dele se deu muito bem nessa pegada. Aí terminamos ali Vasco e Bahia, né? O Bahia conseguindo uma vitória fora de casa aí, que já a gente já falava na live, né? Falávamos na live sobre essa possibilidade. O Vasco vinha perdendo muitos gols, muita dificuldade de fazer gols, que o goleiro do Bahia poderia mitar, né? Ele fez ali quase 10 pontos, então foi muito bom e fomos com ele. Acreditamos no que a gente está vendo no campo, né? A gente saiu um pouco das Marias que vão com as outras, né? Que todo mundo de Walter, né? Num jogo perigoso. Eu até não consigo entender, né? Como que alguém consegue indicar ali o Walter para um jogo tão perigoso, né? E os caras não veem um jogo desse, né? Ou até possivelmente o jogo do Corinthians, que o Corinthians era mais favorito, né? O pessoal indicando o Walter. Então a gente não cai nessa e continuamos em frente, né? Seguindo no jogo no dia seguinte, né? Foi São Paulo, no mesmo dia, né? São Paulo e Grêmio, 2-0 São Paulo. Todo mundo com medo da defesa do São Paulo, né? De ir com ela e a gente cravamos aqui no canal que essa defesa aí era uma das melhores para a rodada, né? Tanto que está no nosso guia da rodada, que ele é feito sempre após a nossa live, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então aqui cravamos bem isso aqui, tá? Os nossos 3 SGs da rodada eram o Atlético Mineiro, tá? Que não podia dizer que não, o São Paulo e o Corinthians. Eram os 3 e foram justamente os 2 melhores, né? O do Corinthians e o do São Paulo. Então a gente está cravando toda a rodada bem esse SG aí, né? Da rodada. Então estamos indo muito bem nesse quesito aí. Aí passamos para Atlético Paranaense e Santos. Aqui a gente cravou aqui desde o início da rodada o Viveiro sendo uma boa peça, né? Quem não foi com ele se danou, né? Se danou. Então não tinha como não ir com ele. O cara é um baita artilheiro, foi muito bem na rodada. Do lado do Santos, o Tassiano, né? O Tassiano tirou ali o saldo do Furacão, senão seria mais um SG aqui que a galera estaria indo. Fluminense e Botafogo. Outro SG que a gente também colocou em pauta por conta do clássico, né? Toda vez que tem clássico aqui a gente indica sempre as 2 defesas, então fechem as 2 defesas por via das dúvidas, que é clássico, a gente não tem como adivinhar o que pode acontecer. E o Fluminense venceu lá 1-0, o gol do Acosta, né? Acosta indo muito bem na rodada. Quem não foi com a Acosta ficou com medo do clássico, se danou. E aí seguindo, Corinthians 2, Bragantino 0, foi uma mitada da rodada aqui, né? A defesa do Corinthians em si foi muito bem. Já o meio e ataque já não foi lá grandes coisas. Todo mundo queria o Yuri Alberto. O Yuri Alberto até teve suas chances, não fez. Mas destaque aqui para o Bidu, né? Bidu e o outro zagueiro, né? Do Corinthians, né? Todo mundo querendo botar o Gustavo Henrique por causa da jogada aérea. E a gente cravou aqui que a jogada aérea do Corinthians era muito, muito forte. Também com outro zagueiro novo, né? Que é o Gabriel. Então, duas mudançazinhas do Alonso pelo outro menino, né? E aqui o Gabriel tirando o Gustavo Henrique pelo Gabriel, ia dar muito certo, né? Ia ser uma pontuação astronômica com a defesa, mas até pensei, mas não executei, né, nos outros times, né? Então, para não ficar muito longe dos meus adversários. Então, seguindo, Internacional 1, Palmeiras 3. Dizíamos na live sobre a possibilidade do Andrés Pereira dar assistência, né? E ele imitou dando assistência e fazendo gol, né? Tá lá na nossa live, tá lá nas nossas dicas. Só ver quem não quer, né? Porque essa jogadinha vem entrando, essa jogadinha do Palmeiras, de cruzamento na área. E, tipo aqui, jogada aérea pro Inter não adianta tanto. Então eu já achava o Flaco Lopes complicado para essa rodada, né? Jogando fora. Mas o Tigrinho
o Inter tinha que ficar de olho. E foi dito certo. Foi lá e fez seu golzinho. Então, quem não acreditou, então quem não pegou a dica, realmente eu não estou indo com meus tiros de tiro curto, deixando valorizar, mas as dicas ficam. As dicas ficam e o canal está indo muito bem nessas dicas, não só hoje, nessa temporada, como na temporada passada. Quem não estava aqui na temporada passada perdeu muitas dicas interessantes. E é isso. Vamos ver aqui como é que foi o time do canal, né? Depois dessa passada, né? O meu time aqui de Liga Clássica fez, que eu cedo aqui pro canal, 95 pontos, tá? 95 pontos. Esse aqui foi o nosso... Não, esse aqui já é o nosso time da rodada de agora, né? De agora. Mas deixa eu mostrar aqui o nosso time. Nosso time como é que foi. Meus grupos, meus favoritos. O time que está em primeiro lugar na pontuação é o time aqui da live do canal, né? Que é o Liga Clássica, tá? Fizemos 95,60. Fomos aqui com o Ronaldo, né? Como nós falamos. Aí fomos com o Roland Lodge para nos protegermos. Todo mundo estava indo. O Júnior Alonso, Gustavo Henrique e Enzo Dias aqui, nossa aposta do São Paulo, que a gente comentou, né? Fomos de Odair Helma, saímos um pouco lá do técnico do Atlético Mineiro, né? Aí no meio de campo acertamos aqui o Zapelli e o Lúcio Acosta, que foi mais ou menos padrão, né? Bobadilha aqui não nos trouxe uma pontuação muito boa, infelizmente. Mas lá na frente a gente fez uma pontuação boa. Tivemos aí o Hulk, né? Que é nosso capitão, a gente não poderia deixar de ir sem ele. Kennedy, né? John Kennedy aí que perdeu um gol, baita gol ali, né? Poderia ter nos feito aquele gol 103 pontos, né? Seria uma baita pontuação pra gente. E aqui o Viveiros, né? Como a gente tinha comentado, vamos catando jogadores de um lugar do outro, e fizemos essa pontuação aí astronômica, né? Astronômica. Então tá visto aí o time do canal, que foi do tiro curto. Que foi o 001, né? O canal Equitec 001 que tá aqui. Fizemos 110 pontos com ele, então esse time aqui foi passado aqui na live. Na verdade, esse time estava com o Vitor Bueno aqui, tá? Inicialmente. Aí chegando próximo do jogo, eu fiz essa alteração aqui. Poderia ter mantido o Vitor Bueno e botado o Zapelli, né? Nós teríamos feito mais 10 pontos aqui, teríamos feito 120 pontos, teríamos dado aquela mitada. Então, o time do canal está indo muito bem, de tiro curto, tá? Fizemos 110 nessa, na outra 74 e na outra 66. Então, estamos aumentando o nosso sarrafo. Na terceira rodada já fomos muito bem, por sinal. E o time do chat, que esse sim a gente precisa melhorar muito, né? O chat tá ainda, mas a gente vai acertar essa pegada, né? Que é o time do chat. Cadê o time do chat? Time do chat aqui. O time do chat nós fomos com a defesa do Atlético Paranaense, né? Nós não tínhamos cartoletas, né? Ainda perdemos mais um aqui. Então não dava para ir com a defesa do Corinthians, que era a nossa ideia. Mas fomos até razoavelmente bem aqui, fizemos 45 pontos dentro do que nós perdemos aqui. Nós erramos bastante coisa, não fomos com o Hulk, né? Saímos do Hulk. Enfim, tentamos outras possibilidades mais baratas. Fomos aqui com o Cavaleira, que não foi muito bem. Enfim, foi mal o chat, né? Foi mal o chat, então precisamos melhorar. Então, próxima rodada, vamos tentar acertar aí. Dentro das cartoletas que nós temos, vamos tentar fazer o melhor time possível para isso. Então, tá visto aí o time do canal, o restante tá todo mundo valorizando, né? O meu segundo melhor time aqui em termos de pontuação total é o Anual 002, que eu jogo as ligas apostadas, então estou vindo muito bem com esses dois times, né? Bem interessante. Em quarto lugar, o time da live, ó. O time da live aí, tiro curto aí. Então a gente vai tentar, o ano todo, tentar pontuar para ver no final o que vai acontecer. E esse time aqui vai para as ligas que nós apostamos. Então fiquem muito bem à vontade aí, se quiser copiar. Então é feito na live. Aí eu posto no Instagram e no
no YouTube os times, então vocês fiquem à vontade, vai sair lá. Então não deixe de acompanhar a gente aí, né? Nessa empreitada aí. Nessa empreitada. Então não deixe de acompanhar a gente nos canais, né? Aproveitando, pedir mais uma vez aí vocês, né? Acompanhar a gente aqui no Instagram, tá? Os times estão aqui, ó. A gente postou. Eles saíram. Aqui o da live. Aqui. Saiu o time do canal. E é isso, pessoal. Não deixar de seguir o canal, isso é muito importante, tá? Nos 3 lugares. Temos aqui o Instagram, né? Que é o nosso... Nós estamos com 4.727 seguidores. Então, quem quiser nos ajudar a seguir na nossa empreitada. Também no TikTok, de mesmo nome, Equitec FC. Nós estamos com 1.600 inscritos, se eu não me engano, tá? 1.600 inscritos. 1.624 inscritos. E no YouTube, aqui no YouTube, nós estamos com 1.580 inscritos, tá? Então, lembrando para vocês aqui, a gente tem aqui o vídeo, que é o antes da live oficial, que fica aqui, né? Que é Cartola FC 2026. Aí a gente coloca aqui a rodada que vai ser. Após a rodada, tem o guia completo no ar aqui, que é após a live, tá? Então são 3 vídeos colocados, tem um vídeo antes, um vídeo depois e tem a live que é colocada aqui para vocês. Então quem seguiu o guia, né? O guia completo, depois vocês dão uma olhada lá, dão uma olhadinha lá e temos também a live que foi da rodada 3, também que ficou gravada. Então tem isso aí, além dos posts, nossos posts da semana, que nós colocamos aí os resultados, né? A gente coloca algumas coisas. Então o canal tem bastante entretenimento. E mais uma vez chegando aqui no nosso time do canal, né? Que é o time de Liga Clássica que a gente coloca aqui. A gente fez 95,60, total de 259. E na Liga dos YouTubers nós estamos em 7º lugar. Então estávamos em 11º na anterior. Agora nós estamos em 7º lugar. Mas porém estamos mais longe da liderança, né? Estávamos a 20 pontos, agora nós estamos a 30 pontos. Realmente teve um amigo que mitou bastante, então ele foi muito lá para cima. Então é a gente continuar na pegada, né? Nessa mesma pegada que a gente está fazendo, não se desesperar e tentar se aproximar o máximo que a gente puder fazer, né? E nas competições daqui, nós estamos aqui na primeira fase, né? No CBCS, no Campeonato Brasileiro de Cartola. Nós estamos em 2º lugar no nosso grupo, tá? Nós temos 2 vitórias, estamos a 6 pontos do líder, né? Do líder. E a próxima rodada a gente enfrenta o Movida a álcool. Movida a álcool aqui. O Movido a álcool, ele tem uma vitória, tá? Ele tem uma derrota e uma vitória. Então ele tá indo, ele tá escalando, então. Não, ele tem um ponto. Ele empatou com alguém lá. Ele tem uma derrota e um empate. Então ele empatou com alguém lá, provavelmente tem alguém aqui que não tá escalando, tá? Então esses caras aqui não estão escalando e tem as pessoas que estão lá brigando lá. Então futuramente a gente vai se enfrentar, Coelho 01 FC e Equitec, né? E bora lá que
tem muita água ainda para rolar aí. Tem muita água para rolar aí. Seguindo aí nos torneios, estamos em terceiro lugar no Rádio Cartola Brasil. No Cartolaço somos segundo. Aqui na VIPs do Equitec estamos em terceiro, né? Terceiro lugar. Na Liga do Gaúcho estamos em primeiro, né? Na Liga da Cartomante subimos aí para 211, né? Copa Del Valle estamos em terceiro, estamos indo bem. Aqui no Mendel caímos para quarto, tudo bem. Aqui na Liga do Trem Pagador, que são de amigos aqui, estou em primeiro. Batuta em primeiro. E aqui a Liga do Nilton, dos amigos do Bingo, em primeiro. Então nós estamos muito bem. Então nossa pontuação do canal está indo muito interessante e te convido a estar compartilhando isso conosco aqui. Mas vamos agora dar uma olhadinha como que está a rodada, né? Para vocês, sem mais delongas. Então peço mais uma vez aí, quem puder, tá se inscrevendo no canal, nos ajudando, tá? Nos dando audiência, nos dando prestígio para a gente poder continuar com as nossas análises aqui, poder ajudar vocês aí durante a temporada toda, tá? Beleza? Então bora lá. Bragantino e Atlético Paranaense, né? É um jogo que a gente observa como um jogo perigoso para o Bragantino, porque o Atlético Paranaense já demonstrou ser uma equipe que tem um bom contra-ataque, né? Tem uma boa transição de contra-ataque. Então isso aí pode ser. E o Bragantino é um ponto seguro, né? Até agora da temporada. Perdeu o último jogo para o Corinthians, mas continua vindo muito bem em casa. Então são equipes aqui que eu acho que se equivalem, tá? Pelo poderio de cada uma. São jogadores médios, não tem assim nenhum galáctico neles. Tem jogadores pontuais. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? A odd dando favoritismo ao Bragantino. Nos prováveis do Cartola, até o momento, temos aí a defesa do Bragantino, titular, né? Fechadinho. Aí temos aí Ramírez e M. Fernandes e o Gustavinho, né? Sendo já uma peça boa aí para o início da rodada. Lá na frente o Isidro Pita, que vai ser o cara mais acionado, né? Vem de 2 gols no Paulistão, ou 1 gol em assistência, e vem de um pênalti perdido contra o Corinthians da rodada passada, né? Ele faz aquele gol ali, a defesa do Corinthians não teria mitado como mitou. Então ele foi mal aí com alguns cartoleiras e fez a felicidade de muitos outros, né? Muitos outros aí. Já ao lado do Atlético Paranaense, temos aqui a defesa, né? Uma defesa relativamente barata, né? Com Esquivel, esses jogadores são baratos. Derek aqui, né? Portilla, a gente tem que ver mais um pouquinho. Aí lá mais à frente um pouquinho, aí o quarteto, né? Esse quarteto aí, muito interessante. Falávamos do Jolimar, que ele é um baita jogador, joga pra dedéu e ele acabou sendo até melhor que o Viveiros, né? Na rodada. Já o Mendonça ficou um pouco mais abaixo, o Zapelli deixou seu pontinho lá, sua contribuição. E foi isso. Então eu vejo um jogo equilibrado aqui, tá? Acho que melhores jogadores da partida aqui, eu acho que o Gustavinho do lado do Bragantino e o Viveiros do lado do Atlético Paranaense são as melhores peças, além do Capixaba, né? Além do Capixaba. Então, o Capixaba é mito de Cartola, então basicamente isso aí. Seguimos para Remo e Internacional. Remo e Internacional, também às 19 horas teremos as duas escalações. Tá? Eu acho que teremos 3 escalações, tá? Teremos 3 escalações, mais uma mais corrida. Remo Internacional, a favoritismo do Inter, 2,15, 3,20, pro empate, 3,30 pro Remo. Vejo aqui também um jogo perigoso para o Atlético, pro Internacional, por conta do clima de lá, né? O pessoal não está acostumado a jogar lá naquele clima, lá em Belém. Isso pode ser um ponto positivo, né? Notamos que o Mirassol sofreu lá no início, né? O Remo se aproveitou, fez 2 gols. E pode ser que, de repente, algum dia o Remo abra vantagem e ninguém consiga mais pegar, tá? Então, temos que ver muito isso e prestar muito bem atenção nessas possibilidades aí. Então, temos que ver clima, como é que vai estar lá.
para esse jogo. Então, os prováveis aqui dessa partida: o time titular aqui do Remo, né? Fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro e cedeu empate no final. Aí temos o Pico, joga aqui mais atrás, né? É um cabeça de área, Zé Ricardo e Patrick de Paula. São 3 caras que jogam atrás, se defendendo, né? Defendendo. Mais à frente temos o Vitor Bueno e o Diego Hernandes. O Diego Hernandes é mais para jogadas aéreas ali. Aleph Manga, que ele já está fazendo um ótimo campeonato, em 2 rodadas fez ponto. Então, um cara que já vai começar a ser visado, né? Antes os cartoleiros estavam de pé atrás com ele, mas a gente já tinha noção que ele poderia ir bem. Mas tínhamos também que ver, né? Não é fazer logo apostas logo de cara. Então já é um cara que já dá para confiar um pouco, né? Mais um. E o João Pedro lá na frente ainda não deu para ver muito bem, né? Fez um golzinho meio na cagada lá na primeira rodada. Na segunda rodada. Lá jogando em casa. Então é um cara que tem que ser visto. Custa pouco, né? Pouca cartoleta. Então pode ser uma alternativa aí para quem quiser tá com pouca cartoleta aí, botar no banco de luxo esse rapaz aí. Já o Internacional também vem com seu time titular aqui, né? Tem uma dúvida aqui na defesa, que nós vamos até lá ver. Paulinho Ronaldo, Vitinho, Bernabé, o time titular do Atlético, cismei com o Atlético, do Internacional. Então, é um jogo perigoso para o Internacional, a gente tá vendo, mas é um favorito na rodada. A odd lá não deixa mentir, né? Tá lá, mas jogadores pontuais aqui das 2 equipes. O Aleph Manga de um lado, tá? E eu vejo interessante para a rodada o Carboneiro, tá? Por que não o Borré? Porque o Carboneiro me traz mais média básica. Por que não o João Pedro? Porque o Aleph Manga me traz mais resultado de média básica. Então, por isso eu estou dando essas 2 possibilidades. Então, Aleph Manga e Carboneiro, as melhores peças desse jogo aí. Tá? Para mim, um jogo equilibrado, tá? Para mim, eu acho que o Inter toma gol, ele não vai deixar de tomar gol nessa partida. Vale a pena a gente tentar um teste de SG, tá? Nesse jogo aqui, com o mandante. Vai que é o dia que o Inter não acontece nada e o Remo mita. Do jogo de cima que eu não falei, para mim, o SG do Bragantino é um dos melhores até para a rodada, tá? Por causa da segurança. Aqui já é uma incógnita. Por que eu digo isso, pessoal, sobre o SG? Que aqui é um SG que a gente pode tentar explorar, porque provavelmente o Internacional vai agredir essa defesa. Então, significa aqui que pode ter um saldo e a defesa mitar, tá? Então, seguindo o próximo jogo, para não ficar muito longo o vídeo, Cruzeiro e Corinthians, né? Cruzeiro e Corinthians, às 20 horas, tá? Às 20 horas, eles tiraram aqui o jogo botaram o jogo do Curitiba em ordem inversa. Mas vamos seguir lá o prováveis. Cruzeiro e Corinthians, a odd dando favoritismo ao Cruzeiro, tá? 1,80, 3,30 e 4,50. Favoritismo por cota do mandante, tá? Ano passado o Cruzeiro goleou, inclusive, o Corinthians, tá? E Cruzeiro vindo com seu time titular, né? Ainda pecando um pouco na defesa, já melhorou um pouquinho com o Villalba, né? O Villalba já entrou no time e já deu uma melhoradinha. Quem viu o jogo do Cruzeiro já deu uma melhoradinha. Nesse time. Né? Seguindo à frente temos o Gerson Romero e Matheus Pereira, né? E lá na frente, Christian, Arroio. É os mesmos jogadores que a gente já está conhecendo, né? Ponto aí negativo que eu vejo na defesa do Cruzeiro referente à temporada passada é que o Fagner, né? Vem dando muito espaço ali do lado dele. Então, um jogador aqui interessante. E o Caio Jorge ainda, né? Não tem assim um outro. Caio Jorge e Matheus Pereira acho que continuam sendo as melhores peças. Do lado do Corinthians, aí a defesa titular, né? Reforçando que essa defesa vem vindo bem na jogada aérea, né? Mas é uma defesa que ela está valorizada. Então, cuidado na hora de escalar jogadores desse time. Ranieri, Matheus Pereira e Carrilho.
e Garro, né? Tá voltando a jogar bem, né? Tá faltando o golzinho do Garro. Faltou o Garro nessa rodada passada pra gente no Rei do Pitaco, né? Ele fazia alguma coisinha, não fez um gol. Faz um golzinho, a gente fica tão bem. Ele não imagina como nós ficaríamos tão bem. E mais à frente, Depay e Negão, né? Perde um pouco sem o Yuri Alberto, né? O poder de fogo do Corinthians vai ser menor. Não tem também André. Enfim, para mim ainda Cruzeiro aqui, né? Agora peças importantes de cada time. Para mim o Caio Jorge de um lado, tá? E o Garro continua sendo a melhor peça do outro lado. O Depay tá abaixo, né? Não tá jogando nada. Enfim, seguindo o próximo jogo. Cadê o jogo do Curitiba? Eles cortaram? O jogo do Curitiba não vai valer? Vai, né? Curitiba. Aqui, Curitiba. Curitiba e São Paulo, né? Seguindo a ordem aqui. 2,55 para o Curitiba, 3 e 2,75 para o São Paulo. Então um jogo equilibrado, tá? Vejo muita gente dando como o São Paulo favorito para esse jogo. Até vejo, até sim, né? Mas quando joga mais fora já tem mais dificuldade, né? Jogando fora de casa tem mais dificuldade. O time de Curitiba é um time acertadinho, né? Um time acertadinho, né? É a defesa titular, né? Que a gente já está começando a acostumar com eles. Aí o William Oliveira, né? Que é aquele cara que às vezes vai na área e faz um golzinho de cabeça, né? Lavega, o Vini Paulista aqui. Josué, o cara que bate pênalti, ainda não teve nenhum para ele, né? Ele, na primeira rodada ele foi expulso, aí jogou as outras duas rodadas, não teve mais ainda nenhum para ele. Pode ser que nessa possa existir, então ficar de olho nele. E lá na frente os três atacantes, né? Vejo mais possibilidades aqui no Pedro Rocha de fazer gol, mais média básica aqui e aqui muito de Veneta, né? Ele tá se dando bem esses dois jogos que jogou fora de casa. Agora vamos ver dentro de casa se ele vai continuar aí a fase artilheira dele. Então já começa a ver isso. E Ronier, mais em casa, mais em tudo, né? Ele vai bem em todas as rodadas. Então se eu fosse escalar alguém do Curitiba, eu iria com o Ronier, porque ele me traz média básica. Se por acaso fizer um gol, ainda não fez gol ainda, pô, e o cara tem pontuado pra caramba, pra caramba. Então acho que essa peça aqui é uma peça interessante jogando em casa, né? Mas é claro que os outros dois, você tem que, quem tem tiro curto tem que cercar, não tem muito jeito. Mas estão valorizados para esta rodada. Lá do São Paulo, né, vem melhorando, né, o São Paulo. Com a volta do Enzo Dias, o São Paulo ganhou muito, e com o Lucas Ramon, a defesa do São Paulo melhorou muito, tá? Muito, muito, muito. Mais à frente temos a trinca aqui de cabeças de área, né? Vista que o Bobadilha é o cara que vai mais à frente, mas o cara que tem feito mais alguma coisa é o Danielzinho, média básica. Aqui ainda não está fazendo muita coisa. E mais à frente um pouquinho temos o Lucas Moura, né? O Lucas Moura aqui, em dúvida, né, com o Ferrarese. Então podemos ter cinco na defesa do São Paulo aqui. E lá na frente os mitos, né? Caleri e Luciano, joga pro alto, escolhe um e bota no time. O Caleri, melhor fase, fazendo gol todo jogo. Luciano ali, na hora que o Caleri tiver muito... o Caleri é mais dependente do gol, né? O Caleri é mais dependente do gol, tá fazendo gol todo jogo. Luciano tá ficando embaixo, mas não pode deixar Luciano de lado. É um jogo até meio favorável para eles. Então, quem tiver aí cartoletas, né? Chance de botar, então uma boa. Então, peças interessantes dos dois times. De um lado, vejo o Ronier, tá? Como eu tinha falado. E do lado de lá, se o Lucas Moura for pro jogo, uma peça fundamental na rodada aí, o Lucas Moura. Então, seguindo aqui a Grêmio e Atlético Mineiro, é a próxima. É favoritismo do Grêmio, né? 2,20, 3,53. Então, um jogo teoricamente favorito do Grêmio, né? Por jogar em casa. Mas temos que ver um pouco mais do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro aí. Um pouquinho mais do Atlético Mineiro. Pô, tá invertido essa porcaria aqui, cara. Temos que ver um pouquinho mais do Atlético Mineiro.
Chegamos. Então, defesa do conhecida já, né? Do Grêmio. Aí Arthur Melo e Noriega, jogando um pouco mais aqui. William, que eu acho uma baita opção para rodada, tá? E lá na frente os 3 atacantes. Aí em primeiro lugar, Carlos Vinícius. Já vejo o Amuzu em segundo e TT em terceiro, né? TT sendo no Cartola, ele é atacante. E no Rei do Pitaco ele é meio. Então, pro Rei do Pitaco ele é bem mais interessante do que os outros jogadores. É um cara que joga espetado. Vocês sabem que eu gosto muito dessa pegada aí. O cara espetado lá. Seguindo aqui, a zaga do Atlético Mineiro, né? Teoricamente formada. O Júnior Alonso não me aparece aqui, né? Já é uma baixa na defesa, então já vejo possibilidades aqui, tá? Mas também ganha em jogada aérea, né? Os dois zagueiros aqui são muito bons em jogada aérea. Mas à frente o Michael e o Alan Franco, os caras que ficam contendo ali. E aí lá na frente já começamos a ver um formato diferente, né? Antigamente o Scarpa aqui pela esquerda, e agora já jogando mais centralizado. Ele pode estar rendendo um pouco melhor. E lá na frente os 3 atacantes revezando, né? Dudu, Coelho e Hulk. Então aí vejo o Hulk também uma boa para rodada, tá? Uma boa para rodada. Então vamos lá. Jogo equilibrado, Grêmio favorito para mim. Carlos Vinícius é indispensável na rodada, tá? Quem quiser botar no seu banco de luxo o Amuzu para ver se consegue pegar essa pontuação aí dos jogadores. O William também é uma baita opção, também eu acho que vai estar no meu time por conta disso, tá? E o time do Atlético Mineiro também é um time interessante, cara. Mas só que joga fora, né, de casa. Então, vejo do lado do Atlético Mineiro o Scarpa e o Vitor Hugo interessantes. Mais o Vitor Hugo, que vem vindo melhor, e o Hulk, tá? Os outros dois são irregulares, né? A gente não sabe o que é 880. O Coelho, então, é 1000 a 80. É tipo isso. Então, tá visto. De um lado, Carlos Vinícius e o William. Do outro lado, o Hulk, tá? O Hulk, melhor peça do time. E não podemos esquecer também do Renan Lodge, tá? Renan Lodge também tem que falar dele. Beleza? Seguimos aí para Palmeiras e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Palmeiras e Fluminense. 1,86 para o Palmeiras, 3,40 no empate, 4 para o Fluminense. Então, favorito Palmeiras, né? Pega uma equipe cascuda, que vem jogando bem, não vem dando espaço aos adversários, não vem dando chance aos adversários. Então, um jogo muito difícil para o Palmeiras, tá? Um jogo muito difícil para o Palmeiras. E é isso. A defesa titular do Palmeiras, a gente já está começando a... Volta aqui a defesa titular, né? Murilo, quando esses caras mitam aqui, é pesado. Aí Marlon Freitas e Andrés Pereira. Flaco Lopes, Maurício, Alan e Vitor Roque. Esse é o esquema tático do Palmeiras, né? Salvaguarda aqui os dois aqui, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? Do lado do Fluminense, a sua defesa titular, que a gente já conhece, já está vendo a conhecer, né? Vem bem, né? Martinelli, Bernal e Acosta, né? Que é o baita jogador. E do outro, e mais à frente os 3 atacantes aí, Savarino. Agora é o Savarino no time, né? Savarino, eu acho que o Canóbio não vai jogar essa partida. É Savarino, Serna e John Kennedy. Então, são jogadores interessantes. O Savarino já está acostumado a jogar em grama sintética, do lado do Fluminense. Pode ser uma baita peça aí que pouca gente vai estar visando na rodada. Então, já deixem anotado aí uma baita peça jogando fora. Enfim, dos times aqui, né? De um lado, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, na minha opinião. Também podemos estar indicando aqui o Andrés Pereira, por conta da jogada de cruzamento na área, de batida de escanteio, está batendo as faltas ali e pode potencializar a defesa, tá? Do lado do Fluminense eu vejo o Acosta como sendo uma boa peça, tá? Para a rodada. Do lado do Fluminense só vejo isso, tá? A Savarino temos que ver e o Fábio, tá? Acosta e Fábio como melhores peças do Fluminense para a rodada. Fábio para defesas. Provavelmente o Palmeiras vai pressionar e o Fábio vai fazer defesa. Eu acho que é um baita jogo para ele, tá?
Um baita jogo para o Fábio. Baita jogo para o Fábio. Então, beleza. Passando aí, temos o jogo, se eu não me engano, isolado da quinta-feira, que é Vasco, é o último jogo da rodada, Vasco e Santos. Santos e Vasco. 1,96 para o Santos, 3,20. O empate, 4 para o Vasco. Então, visto aqui, inicialmente temos aqui a zaga titular do Santos, né? Schmidt, Bom Tempo e Menino. Já está se começando a montar essa situação aqui, tá? Rony ou Moisés, tá? O Moisés, aquele que era do Fortaleza, se não me engano. Gabigol, Cassiano. Então, um ataque bem interessante do Santos, né? Bem interessante. Contra o Vasco, que vem tendo dificuldade de fazer gols. Então, acho que se tiver na temporada algum jogo que o Santos possa correr o risco de não tomar gol, é nesse. É nesse aí. Né? Aproveitando-se do momento do Vasco, né? E nós temos que também olhar isso e tentar nos aproveitar dessa situação. Então, isso é o que nós temos que ver, né? O Vasco vindo aqui com o seu time, tá com o time pedindo para sair do Vasco, né? Ainda não tá nada certo, mas teoricamente ele tá aqui. Então eu não vou nem indicar ele, tá? Nuno Moreira, a Gomes, que é para mim o melhor do time, e a dúvida lá, Spinelli com o Brenner. Tá? Veja aqui o Gabriel como sendo a melhor peça e o Tassiano, tá? Até aqui bem definido. E por acaso se o Neymar for pro jogo, o Neymar, sem dúvida nenhuma. Já do lado do Vasco eu vejo que só o André Gomes como melhor peça. E se por acaso voltar aqui o Paulo Henrique, pode ser uma boa peça também, junto com o Pumita, né? São as melhores peças aqui. E pode ser um jogo onde o Léo Jardim pode mitar nesse jogo, né? Então, é uma expectativa boa, né? Eu não iria com o Brasão nessa, porque o Vasco, jogando fora de casa, ele não agride tanto quanto joga em casa. Então, é um risco muito grande do Brasão tomar um gol e ele não conseguir recuperar. Visto aqui no último jogo foi 6-0 o Santos. Então o Santos vai querer dar o troco de volta. Então se preparem com isso aí. Quem puder cercar o Santos é uma baita opção para a rodada. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê a melhora no time, né? O Neymar voltando, isso vai potencializar mais ainda esse time. Aqui, né? Mas o Santos ainda dá muito espaço. E é isso. Ok, então tá visto os jogos, né? Favoritos de SG, eu acho o Santos interessante, tá? Por conta do Vasco. Vejo para SG o Bragantino também, muito interessante, né? Aqui eu vejo dúvida ainda, tenho que pensar mais um pouco, não vou indicar esse Internacional aqui, né? O Remo seria uma aposta fora da curva, nossa. Curitiba e São Paulo. Eu ainda acho que a defesa do Curitiba pode ser uma baita opção para a rodada. O pessoal está falando sobre o São Paulo, isso, aquilo, Caleri, estão em bom momento. Então os cartoleiros são assim, vão em bom momento. Então se você quiser remar contra, a defesa do Curitiba pode ser uma baita opção para a rodada. Cruzeiro e Corinthians. Também é do Cruzeiro, eu acho uma boa para a rodada por conta do déficit do Roberto, mas o Corinthians vem vindo bem. Grêmio, acho uma boa, tá? E aqui também outra dúvida, cruelzíssima essa dúvida aqui. Muito cruel essa dúvida. Defesa do Palmeiras muito ameaçada, vejo muita ameaça nessa defesa. Então, fiquem ligados nessa defesa aqui. Ela está desvalorizada, né? Acho que ela tomou gol na rodada passada, já está desvalorizada. Mas prestar muito bem atenção aí. Então essas são as defesas, né? As defesas aí. Atacantes bons para a rodada. Eu vejo o pessoal nos grupos levando muito para um determinado lugar, né? Um determinado lugar.
um determinado lugar. Então esse determinado lugar a gente tem que tentar seguir, né? Pra gente não acabar não ficando para trás aí. Não acabar ficando para trás aí. E é isso. Então, pessoal, isso aqui é a Cartomante FC, tá? Eu vou fazer um time para vocês aqui, pra gente finalizar a live, tá? Vou pegar aqui as minhas indicações, tá? Minhas indicações no Cartomante, ela tá em 5,49 por jogador, média de jogadores, isso nessa temporada, tá? Então, para você ver que eu estou acima aqui das opções da Cartomante e muito perto aqui do topo dos melhores indicadores, dos melhores colaboradores. Então, aqui eu estou em quarto lugar, até na frente de alguns influenciadores aqui, ó. Na frente de alguns influenciadores aqui, até bem interessante. Então, eu estou muito perto aqui do parceiro maior aqui do Cartomante, que é o cartoleiro Rei Oficial, membro Cartomito. Então eu estou muito bem aqui. Então a gente vai pegar baseando nas minhas indicações, tá? Então vou fazer um time para vocês aqui. Tá bom? Aqui são os meus times. Vou pegar aqui meu time de valorização, pra gente poder fazer. Minto, valorização. O raiz tem quanto? Vou fazer um de valorização aqui, tá? Então vou fazer um time para quem tem pouca cartoleta, 110 cartoletas. Eu acho que a maioria das pessoas tem 110 cartoletas, tá? Vou ativar a chavinha aqui. Claro que é um time teste, só para vocês não ficarem sem nenhum time aqui. Então vou mandar ele fazer para mim aqui, escalar um time para mim. Escalar um time para mim. E esse time vai ser um time padrão. Isso mediante as minhas indicações. Beleza? Então isso aí. O time mais caro, tá? Eu fiz 110 cartoletas, o time mais caro ficou desse jeito aqui. Tá? O Cássio no gol. Pesolano, Bernabei, Murilo, Gustavo Marques e o Bruno Melo lá do Curitiba. No meio de campo, William, Gustavinho e Matheus Pereira. Na frente, Carlos Vinícius, Caio Jorge e Borré. Reserva de luxo aqui, ele tá me dando o Mendonça, tá? Aqui, tá me dando o Brazão aqui, tá? Então, ele tá na dúvida aqui sobre o melhor goleiro. Aí aqui a gente substitui Mendonça, excluir reserva e coloca um cara aqui bom para rodada aqui, que a gente pode estar pegando, tá? Ele tá correndo, eu tô correndo como se fosse correndo eu posso fazer não, vou pegar dentro dos 110 cartoletas aqui, 110 cartoletas. Vou pegar esse cara aí mesmo, de 110 cartoletas aí. O cara dentro das nossas possibilidades. Tá, vou estar indo com um atacante aqui do Santos, tá? Que é o Rony. Então tô indo com o Rony aqui no banco de reservas. Por enquanto, tá? Isso para 110 cartoletas. Aqui eu posso estar optando por melhor potencial, que ele pode ser até mais barato. Vou ver melhor potencial, 108 cartoletas. Aí ele me dá o melhor potencial aqui, tá? Então aqui eu já posso trocar aqui e botar tipo um Gabriel Barbosa. Por exemplo, eu posso tirar o Borré daqui, botar o Gabriel aqui e botar o Borré aqui como opção. Borré como reserva de luxo aqui. Reserva de luxo. Então eu estou usando o Borré aqui como sendo reserva de luxo. Então esse aqui, vou colocar esse aqui como sendo de melhor potencial.
tá bom? Ficou um baita time, né? Ele tá botando o Fabrício Bruno aqui, tá? Eu não iria, teoricamente, com o Fabrício Bruno, que ele tá mais caro. Enfim, esse time aqui, vamos ver se a cartomante aqui, como ela avalia o nosso time, tá? Quase tudo verdinho do meio pra frente, ó. Na zaga ela tem umas pendências na lateral, que é o Melo aqui, tá? E o Fabrício Bruno, tá? Na lateral, tá mais ou menos aqui. Então, mais ou menos essa é a questão aqui desse time. Então, um time maço aí pra você. Saindo um pouco de Palmeiras, saindo um pouco desses jogos mais pegados, né? E dando ênfase aqui no Cruzeiro, né? O Cruzeiro, teoricamente, favorito para esse jogo. O Inter aqui. Então, um time aí pra você. Printa aí. Esse é um time de até 110 cartoletas. E aí vamos fazer um outro time. Pegar aqui as minhas indicações, tá? Vou pegar lá o mesmo time, tá? O mesmo time de valorização nosso. E agora vou fazer com 120 cartoletas, tá? 120 cartoletas. Vou solicitar. Pra gente finalizar nosso vídeo. Então, lembrando, pessoal, não deixar de seguir o canal, né? É muito importante isso, para a gente continuar trazendo algum conteúdo aqui interessante para vocês. E só tenho que agradecer mais uma vez. Então, o nosso time de 120 cartoletas, o mais caro, tá? Que ele me trouxe. E me trouxe aqui uma dobra do Cruzeiro, tá? O mais caro aqui. Me trouxe aqui de novo Gustavinho, Patrick, Alan Patrick e Matheus Pereira, o técnico Tite, tá? Lá na frente de novo Carlos Vinícius, Caio Jorge Borrelli, insiste aqui no Mendonça, tá? Mas o Mendonça para mim não tá nesse escopo aí, tá? Continua aqui. Agora o melhor potencial que ele me traz, me colocou aqui o Tassiano, ó, os 120 cartoletas, como sendo uma baita opção, né? E aqui a gente continua fazendo isso, troca aqui e bota o Gabriel aqui. Então a única peça aqui que a gente pode pegar o Renato Marques e botar aqui, o time vai ficando mais barato. Aí pegou o Fábio, ó, aqui, ó, pegou o Fábio para jogar contra o Palmeiras aqui, melhor potencial. Então o Fábio tem muito potencial aí, a gente pode também estar arriscando, né? Você tá botando o Murilo contra o Fábio. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. O Murilo faz um gol e o Fábio faz 10 defesas. Pra mim tá ótimo. Vai fazer 8 pontos e aqui vai fazer 8 pontos. Pra mim tá excelente. Tá excelente. Tá certo? Então esse é o time de 120 cartoletas. Pra quem... 118 cartoletas e 11 que ele gerou pra mim aqui. Então isso são as minhas indicações. Vamos ver se ela continua indo muito bem na rodada. Enfim, é mais ou menos isso aí. Então, pessoal, mais uma vez aquele muito obrigado, né? E esse é só um esboço da rodada. Então bora continuar um videozinho rápido de 50 minutos, né? 54 minutos agora. E obrigado. E não deixe de seguir o canal para mais. Aquele abraço. Fui. Eu só penso na taça todo dia. Tô na torcida quando a bola gira. Aqui pra ver o time campeão. Com a Equitec é pura magia. Bora, bora, bora mostrar valor nisso. Tem live o ano inteiro. Bora, bora, bora ser o melhor na rodada. Única é dica no Brasileirão. Na Série B, no Europeu. Eu só penso na taça, noite e dia. Tô na torcida quando a bola rola. Brasileirão é bom demais. Aqui no canal da Equitec é show. Bora, bora.
abraço. Eu só penso